Cauti, só um destaque curioso, porque aqui em meio a essa alta de preço dos ovos, da carne, enfim, dos alimentos em geral, ganhou destaque nas redes sociais uma reportagem de O Globo em que o jornal sugere o consumo de grilos como uma alternativa viável às proteínas animais convencionais. Cauti. Se confirma a assessoria de imprensa dos casos desesperados, né, do governo federal. Até porque milhões, centenas de milhões de reais gastos há anos, desde que o Lula voltou no Planalto, com o Grupo Globo, alguma coisa tem que servir, né, para defender as causas mais desesperadas e tentar esse tipo de... Não é a primeira vez que eles fazem isso, essas tentativas de matérias que nada mais são do que vexames públicos. Porque toda vez que tem aumento de preço de carne, eles falam, não, veja bem, porque comer de carne vermelha demais faz mal. Veja as vantagens de uma dieta como é que era? Alface. Cada uma que eles inventam, evidentemente estão tentando ser a ajuda ancilar de uma comunicação do governo que é desastrosa. Eu só queria manifestar aqui minha total solidariedade irrestrita ao Sidônio Palmeira. Esse cara aqui deveria ter um salário dobrado pela paciência. A gente achava que era Sidônio o breve, porque ele teria vida curta no Planalto, é Sidônio Paciente, claro, o sobrenome dele. Porque com um cliente como Lula, que perde o controle a cada palanque que frequenta, imagina ser um marqueteiro de um cara como esse. Você tem que ter uma paciência de um certo nível, de um certo tamanho. Agora, só para também terminar... Tô achando que ele é bolsonarista, viu, Cauti? Eu também tô achando que é um infiltrado. Eu acho que enfiaram uma célula de boicote. Mas acho que o Lula deve ter incorporado algum espírito de extrema-direita. Daqui a pouco será chamado o Lula também de extrema-direita, de quem está boicotando ele próprio. Né? É o perigo para a democracia. Mas o Sidônio está ali atrás de camisa lilás. E com uma cara funérea, no caso, né? Assim, a cara de quem quer se enterrar sozinho. Olha, foi dele a ideia de que ele que sugeriu ao Lula que retomasse o protagonismo, que virasse notícia e tal. Tá virando. Cômica, no caso, né? Exatamente. Notícia cômica. Só para terminar, um ponto sério que passou despercebido. O governo federal é tão canalha que autorizou a redução do peso dos ovos em 10 gramas. Mas assim, para o nosso público entender, um ovo pesa em média de 50 a 60 gramas. Tirou 10, você está tirando basicamente 20% do peso de um ovo. Então assim, mas o preço é o mesmo. Ou seja, o coitado do brasileiro não consegue comprar carne, não consegue comprar outra proteína. Ovo, ele vai ter que pagar mais para ter menos proteína. E esse é o governo da picanha e da cerveja? Nem ovo estão entregando? Esse é o governo que temos. Augusto. Só para não deixar passar, eu queria... o pessoal do site me alertou aqui. O Cacai foi contratado pela Jovem Pan para defendê-la aí, quando a Jovem Pan ainda era perseguida pelo governo. A Ana sabe disso. Era perseguida pelo governo, então a gente não podia ficar lá. O Cacá, a primeira declaração dele foi que a Jovem Pan tinha estado sob controle aí de extremistas de direita. Você é extremista de direita, viu, Ana? Todos nós, Fiuza, todo mundo que saiu de lá. É isso aí. Voltando aqui ao Lula. As questões gastronômicas, Augusto. Questões gastronômicas. Esse vídeo é ainda mais grave. Isso aí tem que ser arquivado pelo nosso Binha, porque ele começa com a França. Não sei que alusão ele faz à França, mas a decolagem se dá provavelmente no Charles de Gaulle, o aeroporto lá em Paris. Aí ele vai para Jabuti e se refere a Jabutias, é o feminino dele, para Jabuti. E diz que no Palácio Alvorada tinha mais jabutia que jabuti, e ele achava esse desequilíbrio aí muito... Tinha mais macho que fêmea. Mais macho que fêmea. Ele achava muito penoso para as fêmeas. É uma maneira de defender aí causa feminista. Ele equilibrou, ele pôs casais, jabuti e jabutia. Ele vai para esse assunto e enquanto o pessoal continuava rindo, achando graça, é duro, né? É duro ser plateia do Lula. Você tem de rir de cada coisa que até esses animais aí que assistiam sabem que é uma loucura. Ele parte para o Tucunaré. Ele dizia que ele
comendo um ex-governador, deu a ele o melhor tucunaré que ele já comeu na vida e que agora não é convidado porque o ex-governador não liga mais para ele. Estava lá o ex-governador, ele está pedindo tucunaré. Ele pede, então, que os outros presentes providenciem tucunaré. Veja só, o que vocês fariam, honestos, vocês são todos meus amigos, né? O que vocês fariam se eu chegasse aqui e fizesse um monólogo desse aí? A Paula me faz uma pergunta qualquer, eu falo, olha aqui, Paula, hoje eu comi um ovo de ema. Ema. Desse tamanho da cabeça do Caute. E ó, tô comendo ema, ele já vai, vou ver também jabuti. Vou ver jabuti. E aí eu termino pedindo um tucunaré da praia, que a Paula frequenta em Santa Catarina. E arruma um tucunaré. Você fala, não, mas é da Amazônia, isso aí não faz mal, dá um jeito, porque o problema é esse. Eu seria internado, vocês iam recomendar, pelo menos aos meus familiares, ó, dá um jeito aí, porque o cara pirou. Tá louco. Então, o Lula, o Biden, devia providenciar um desses vídeos do Lula e apresentar como prova de que, comparado com o presidente do Brasil, ele é um exemplo de lucidez e o eleitorado americano errou ao achar que ele estava tão mal que devia botar a Kamala Harris. Pelo menos isso ele devia exigir do Partido Democrata. É o seguinte, louco, quem está fora da caixa é que esse aqui. Porque se isso não for loucura, eu não sei a que serve um tipo de discurso desse tipo. Ele terminou o discurso, ele começou falando sobre exploração de petróleo, por isso que ele falou da França, da Inglaterra explorando petróleo na América do Sul. Petróleo ali do outro lado. E ele termina dizendo que ele pode comer um ovo de ema com açaí dentro. Petróleo, tucunaré, ele colocou açaí no final do discurso. Açaí, ele pergunta se serve... Se ele pode comer com ovo. Com ovo. Enfim. E tal.